Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários. Nós encerramos a revista que nos ensinou sobre a vida de José, que foi um grande governador lá no Egito. E a família dele continuou morando no Egito e agora Deus vai levar essa família numa viagem pelo deserto. Então a nossa nova revista que começa hoje tem o tema da nossa revista é Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. Então o povo de Deus, a família de José, os descendentes de Abraão vão fazer uma viagem pelo deserto. E a nossa primeira aula tem como título Ninguém Quer Ser Escravo. Então vamos entender como foi que essa família acabou se tornando escrava lá no Egito. Vamos lá? A nossa memória em ação, o texto para memorizar nessa semana está em João 8,34, que diz assim: quem peca é escravo do pecado. Então, o pecado são todas as coisas ruins que nós fazemos e nós acabamos nos tornando escravos dessas coisas ruins. Nós sabemos que é errado, mas a gente acaba fazendo e repetindo o erro porque nós não temos um controle sobre isso, nós nos tornamos escravos. Mas Deus, Ele providenciou para nós um libertador. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado. E na nossa revista, nós temos uma ilustração que fala sobre isso. Então, imagina só que esse é o nosso coração. E o nosso coração começa a se encher de pecado, ou seja, coisas ruins que nós fazemos e não temos o controle para tirar ela do nosso coração. Então, nós vamos nos enchendo desses pecados e tudo que era de Deus, as coisas boas, vão saindo. Mas a gente não tem controle sobre o nosso coração. Nós não conseguimos tirar esse pecado de lá. Mas Jesus, quando Ele morre na cruz por nós, Ele consegue, Ele tem poder para mexer dentro do nosso coração e retirar tudo aquilo que nós colocamos através das coisas erradas que nós mesmos fazemos. Então Jesus, Ele vem e nos liberta dos nossos pecados e enche mais uma vez o nosso coração com coisas boas. O Espírito Santo pode encher de novo o nosso coração para sermos como Ele gostaria que nós fôssemos, o projeto de Deus. Então, ser escravo do pecado é tudo aquilo que a gente faz e não consegue deixar de fazer. Mas em Jesus nós podemos ter perdão e ser libertos dessa escravidão que é do pecado. Então é isso que João 8 nos ensina. Nós ficamos escravos das coisas ruins que fazemos, ou seja, do pecado, mas Jesus, Ele pode nos libertar, porque Ele tem acesso ao nosso coração. Nós não conseguimos, mas Ele pode tirar tudo de ruim que nós colocamos lá, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Nossa leitura bíblica está em Êxodo 1. Tudo que a gente aprendeu estava no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Agora nós estamos no segundo livro, que é Êxodo, que é a saída do povo do Egito nessa viagem pelo deserto que nós vamos aprender. Então, Êxodo capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 15. Diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai se for filho e matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus,
ele lhes reconstituiu família. Então ordenou Faraó e a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então essa história, esse capítulo, primeiro capítulo de Êxodo, nos conta como estava a família de José lá no Egito. Ela se tornou uma família enorme, se tornou um povo, o povo hebreu. E o faraó, que era o líder, era já uma nova pessoa e já não se lembrava mais de José, que ele tinha sido governador, e ele ficou preocupado. Será que esse povo vai crescer e vai guerrear contra a gente? Eu preciso dar um jeito nesse povo, eles estão crescendo muito. Então ele começa a colocar todos os hebreus como escravos. Escravo é uma condição muito ruim. Imagina só que alguém que trabalha e não recebe pelo aquele trabalho. Ele é obrigado a trabalhar apenas pela comida. Então o povo se torna escravo naquele lugar. E eles começam a sofrer muito. E além do sofrimento de estar trabalhando, não ter um salário, eles ainda estavam sendo suprimidos, estavam sendo maltratados pelos guardas, pelos egípcios. E aí o faraó falou: eu preciso, mesmo assim, eu preciso controlar esse povo. Então, quando as parteiras forem ajudar as crianças a nascerem, se for homem, não vamos deixar viver. Somente se for menina, porque assim as meninas vão crescer, vão se casar com egípcios. Então esse povo vai acabar. Mas as parteiras, elas tiveram medo, elas temeram a Deus e não seguiram a ordem de Faraó, e continuou nascendo meninos e meninas. E elas foram chamadas lá para conversar com o Faraó. Por que vocês não estão obedecendo às ordens que eu dei, que era de matar os meninos? Aí elas disseram: não, é que as mulheres hebreias, elas conseguem ter os filhos antes da gente chegar. Então, quando a gente chega, os filhos já nasceram e elas protegeram essas crianças. Mas esse faraó não estava contente. Mesmo assim, ele determinou uma outra lei, que quando nascesse meninos, era para jogar no rio Nilo. Então ele estava determinado a acabar com essa nação que tinha se formado. A família de José, lembra lá atrás que tinha 70 pessoas, tinha se tornado uma grande nação dentro do Egito. E Deus vai fazer ali uma grande obra, gente. Essa aula vai continuar semana que vem e vocês vão ver que alguém muito especial vai nascer e vai fazer parte dessa viagem do povo de Deus pelo deserto. Deus usou as parteiras para salvar aquelas crianças. E Deus, ele continua usando pessoas para nos livrar, nos libertar. Jesus nos libertou, né? Nós aprendemos sobre o pecado no nosso versículo para guardar, para memorizar. Só Jesus consegue nos libertar dessa escravidão do pecado. E ele sempre vai usar pessoas para nos ajudar a ficar livres. Nós precisamos sempre pensar que ninguém pode ser escravo, ninguém precisa ser escravo. Todos nós temos direito à liberdade e é isso que Jesus tem para as nossas vidas. Por isso que ele morreu em nosso lugar e ele cuida de nós todos os dias, porque ele quer nos ver uma vida plena, alegre, e ele vem para nos dar essa liberdade. Essa foi a nossa aula. Não perca, semana que vem nós vamos aprender. Aqui vai nascer alguém muito especial. Mesmo num lugar onde o faraó quer matar as crianças, Deus vai fazer um milagre e vai vir aí um personagem muito forte para nos ensinar sobre o povo de Deus caminhando no deserto. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por participar da tua igreja, por conhecer a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela família. Nos abençoa, nos liberta, Senhor, de toda a escravidão, seja do pecado, Senhor, seja uma opressão. Nos liberta, nos dê vida livre junto com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, até semana que vem tem mais aula sobre o povo que viaja pelo deserto, tá bom?